tá muito difícil de entender o Grêmio. Tá muito difícil. Se fosse apenas a gente falar do resultado do jogo, de uma atuação ruim, seria muito simples de fazer. Olhar o jogo dentro do campo, um jogou mal, jogou bem, a bola entrou, a bola não entrou, foi pênalti, não foi pênalti. Os problemas do Grêmio, ele parece ter uma cicatriz aberta, assim, uma ferida aberta. Tá muito difícil de entender os problemas do Grêmio. Primeiro destaque de César Cidade Dias aqui no Bate-Bola. Diogo Oliveira, teu primeiro destaque de César Cidade Dias aqui no Bate-Bola. Diogo Oliveira, teu primeiro destaque. Estava comentando o jogo na RBS TV, Diogo junto com o seu Maurício, mas primeiro contigo, teu destaque na abertura do Bate-Bola. Vou juntar os dois episódios, né? Partir a respeito do factual. A gente tem claramente uma quebra de expectativa. O Grêmio com um técnico conhecido, badalado, respeitado por méritos, com uma nova direção, uma capacidade absurda de investimento criada pela direção. Imagina, os dois castelhanos, os dois argentinos que ainda não conseguiram estrear, 10 milhões de dólares, TT 60 milhões de reais, tiqueteira, naming rights da arena, será que vão vir? Enfim, o Grêmio estava com um novo mundo, saiu o novo Palmeiras, digamos assim. O Inter todo atrapalhado, sem conseguir contratar, com praticamente o mesmo time, um técnico que era uma aposta, que nem era o plano A, porque o plano A era o Tite. E aí a gente vê no Campeonato Gaúcho, com o que nós temos até agora, o Inter joga com reservas, fases decisivas de mata ou mata-mata no Gauchão para poupar no Brasileirão e ganha seus jogos. E não sofre. O Grêmio, ao contrário, usa titulares em todos os jogos, cansa todo mundo, sofre em todas as partidas. Então, assim, é uma reversão de expectativa. Eu imaginava que o Inter ia ter muito mais problemas do que o Grêmio. Eu acho que os dois vão sofrer a temporada inteira. Mas estou surpreso com o Grêmio tendo tanto problema no Gauchão e o Inter sobrando no Gauchão. Muito bem, Diogo. Maurício Saraiva, teu primeiro destaque. Depois a gente já pode partir para a discussão, enfim, as análises do jogo de hoje. Maurício. O Grêmio sofre, Lucianinho, de mais do mesmismo. Seria isso. Mais do mesmo, a música da Legião Urbana, famosa. Você, hoje no estádio, por exemplo, quando é que subiu o Vaia? Fora o fim do jogo. Subiu o Vaia num erro do Pavon e num erro do João Pedro. Não subiu o Vaia em nenhum outro erro, e houve erro além desses. Mas por quê? Porque esses são jogadores que já erravam no ano passado, ficaram para este ano, e volta e meia estão no time titular, como num jogo decisivo como esse do Juventude. Então o João Pedro errou, vaiou. O Pavon errou, vaiou. E o Edenilson só não passou pela mesma cena hoje, porque o Edenilson não aguentou mais o cenário em que ele vivia, em que por mais que ele fosse inocente de ser colocado num lugar onde ele não sabe jogar, ele era colocado, ele jogava mal e passava a ser xingado, achincalhado. E eu fico pensando no Edenilson, me colocando no lugar dele, ele, a mulher, os filhos, vivendo uma cena muito parecida com o momento em que ele saiu do Inter. Também saiu desse jeito, não aguento mais ficar aqui. Ele vai para o Botafogo, tomara que faça uma boa carreira lá, e o Edenilson só não passou por isso hoje porque já não estava nesse lugar. O Grêmio continua sendo uma pergunta sem resposta. A primeira vez que nós falamos disso, o César e eu, nós estávamos juntos na jornada de Grêmio e Fluminense no Maracanã esse ano. Aí terminou o jogo, 2-1 Fluminense, e a gente dizia, cada um do seu jeito, eu só preciso saber o que o Grêmio quer, para eu poder botar um determinado olhar sobre o Grêmio. Aí prometeu protagonismo, porque eu sou ofensivista, porque os médios, porque isso, porque aquilo, e não acontece. Muito bem, todo mundo se apresentou, daqui a pouco o Vaguinha vai estar conosco, mas a gente a parte, obviamente, do jogo do Grêmio, está aqui o placar, 1 para o Grêmio, 1 para o Juventude. Eu já noto aqui nos comentários do nosso chat ao vivo, que a galera tá pegando no pé do técnico Luiz Castro, aqui eu vou ler um dos recados, ó. O Everton Ramon da Silva, enfim, aqui o nome tá todo inteiro aqui, fica mais difícil o Everton de ler todo o nome. Não vejo vontade alguma nos jogadores do Grêmio, tocam e ficam engessados no lugar, jogadores em posição que não dão certo, horrível, e não há expectativa de melhorar. Então esse é um primeiro recado, né, de um torcedor aqui do Grêmio que mostra um certo desgosto aí com as atuações do Grêmio. E aqui, claro, ele coloca os jogadores também na berlinda, não só o técnico, né? Deixa eu aproveitar esse gancho para... A gente está vendo as imagens, Maurício, também aqui no telão. A gente vai pedir para dividir tela e enquanto vocês vão falando, a gente analisando os lances. Nós estamos em fevereiro, seria o fim de uma pré-temporada ideal, mas ninguém tem pré-temporada ideal no Brasil inteiro. Então, essa queixa, se o Grêmio fizesse, ela era equivocada, porque todos os outros passam pela mesma cena. E alguns, como
Vasco, Corinthians e Flamengo avançaram ainda sobre o Grêmio. Mas vamos deixar claro uma coisa, Lucianinho, pelo menos da minha parte, tá? Seria uma maluquice você demitir o Luiz Castro em meio de fevereiro. Maluquice. Transtorno de personalidade. Botar pra rua um treinador que não tem 2 meses aqui. Só que ele não tá entregando. A Isso. entrega dele é menor do que se esperava, como trouxe o Diogo na primeira. É difícil porque, assim, Copa do Brasil, o Quinteiros tem aqueles jogos terríveis de Copa do Brasil. É difícil saber, mas o Grêmio, o futebol apresentado é muito parecido em alguns momentos, né? Mas, enfim, a gente sabe que o trabalho do Luiz Castro ele tem mais potencial para ser desenvolvido porque tem melhores jogadores, tem uma ideia que é uma ideia mais complexa, não é uma ideia mais retrancada, ela trabalha com posse de bola e tem muitos jogadores do Grêmio que tem posse de bola, Arthur, William, enfim. Não tem nenhum cabimento pensar em demissão, né, Maurício? Do Luiz Castro aí tá fora de questão. Só que, assim, o primeiro tempo do Grêmio é ótimo, é muito bom mesmo. O Juventude não chuta no gol, não tem uma finalização na casinha, tem um chute lá no finzinho do primeiro tempo para fora, e o Grêmio marca curto, num espaço de ali 30 metros, faz sempre blitz, o Juventude não consegue sair jogando nenhuma vez, tem vários chutes de fora da área, que é algo que se cobrava, né, para não entrar sempre tocando, produz, faz gol, poderia ter vencido o jogo. Aí veio o segundo tempo e o Grêmio é uma falência completa do ponto de vista assim, de físico. Eu não estou dizendo que o Juventude não tem mérito, até porque o Juventude jogou com quase toda a defesa A reserva. estratégia do Juventude, tá eu acho louco. que ela foi plena no que O ela no Juventude que se jogou com os propôs. O 3 Juventude- zagueiros reservas e jogou ainda 10 minutos com a menos. Tem todos os méritos do mundo, Juventude. Mas assim, qual é o Grêmio que o que eu faço no jogo de hoje? Eu elogio o primeiro tempo do Grêmio ou encho de críticas o segundo? O gol do Juventude, do ponto de vista coletivo, não tem cabimento. O Arthur não dá uma pressão no portador da bola, que é um zagueiro, algo que aconteceu no primeiro tempo. Esse lance aí, ó. Olha só, não dá nenhuma Olha a pressão, ali liberdade que chega. tem o jogador do E aí Juventude. tu vê ali o João Pedro e o... É o TT que tá correndo O ali, TT né? que não- o não- João não Pedro e o acompanha. Balbuena não conseguiu dar cobertura. Correndo sem força, passando assim, o Lanza é zunindo entre eles ali. O Balbuena, o João Pedro jogaram no Morumbi. Por que o Grêmio jogou com tantos titulares contra o Novo Hamburgo? O Vini da Pose hoje teve dificuldade, não teve a mesma força, não teve a mesma mobilidade. Sabe? Eu não consigo entender qual é a ideia do Grêmio. Se para jogar 45 minutos, marcando alto, impedindo, asfixiando o adversário, não deixando ele finalizar, o preço é um segundo tempo como este, então não pode fazer a pressão. Ou tem que mesclar jogadores, tem que jogar com um outro time, que tenha mais capacidade física. Né? Porque a gente está vendo o Inter com uma ideia, talvez nem seja melhor, mas é uma ideia definida, né? Reservas aqui para a parte física ser a definitiva. E o Grêmio, uma hora mescla, outra hora não mescla. O Vini da Pose joga todas as partidas. Imagina se o Grêmio lesiona o Vini da Pose. Mas, para Não mim, estou entendendo o que o Grêmio quer fazer. a discussão é qual é o diagnóstico. Eu confesso que eu não sei Essa se é, porque, por exemplo, o Diogo fala, parte física, o time faliu. Talvez não tenha um só, né? Mas é isso aí. Então, por exemplo... Eu acho que o Grêmio cansou no segundo tempo. Para tempo. mim, a discussão ela é muito mais densa do que a gente imagina. Porque, ano após ano, o Grêmio tem jogadores que não conseguem sustentar emocionalmente o jogo aqui. O Grêmio tem dificuldade física. O Grêmio quer demitir o treinador. Olha, o Vini da Pose não chegou nessa bola. Chegaria. O que a gente está vendo, entendeu? Essa, para mim, é a grande discussão. Na verdade, se eu entendi, você está com 2 perguntas por fazer sem resposta, né, César? Primeiro, aquela que a gente fez contra o Fluminense. O que o Grêmio quer? Segundo, qual é o diagnóstico de que as coisas não estão andando para lado nenhum? Hoje o Grêmio repetiu o 4-1-4-1 com peças relativamente no lugar certo. Tá tudo bem. E eu confesso para vocês, eu não sei, tá? Para mim, o que está acontecendo, para mim, o problema do Grêmio é muito maior. O Grêmio é um clube hoje, um clube que ele é doente, ele tem dificuldades que são originais, que são conceituais. As pessoas não estão conseguindo trabalhar com calma no Grêmio. Não... Nem quem recém chegou. Ninguém. Não tem ninguém, nem os dirigentes. Ninguém tá conseguindo ter lucidez para entender o que está acontecendo. O problema é muito mais complexo. Então, dentro desse quadro é que me assusta. Hoje, por exemplo, tem uma jogada do menino do Jefinho, que ele rouba uma bola e sai 4 contra 3. E ele toma a atitude errada. Ele foi vaiado naquele lance. Ele tem 5 minutos no time principal.
É um negócio meio sem sentido. Sem sentido. Tu olha. Eu não sei se é uma questão de comportamento que a gente está vivendo que é maior do que o comportamento do estádio, que é um comportamento da sociedade. Pode ser isso também, não tem problema nenhum. A gente ter Porque é muito combater. aquela política do cancelamento, né, CCD? É. No primeiro momento já tá cancelado. O técnico não Isso. serve, Então, o Jefinho não serve. Só que esse negócio, por exemplo, para mim o jogo valeu, e se eu tenho algum ânimo hoje, em razão do futebol, e eu tô falando exclusivamente porque eu tenho muito ânimo, tô falando só das questões envolvendo o futebol, se eu tenho algum ânimo hoje é a entrevista do Vini da Pose lá, do Vinícius, o centroavante. Porque ele lá no meio do negócio, ele diz, vamos parar com essa onda. E que é? Querem fazer história? O cara tá trabalhando há um mês. E se tu olhar, daqui a pouco tu olha e tu cai na real, Maurício. Diz o seguinte, não, para aí, é verdade. Não, e é bom que um líder de grupo com o sucesso que ele está Não, fazendo e é tenha essa verdade, palavra né? a favor do Não, treinador. e é verdade, daqui a pouco tu diz assim, não, mas para aí, tia, o cara tem um mês de trabalho. Esse é um ponto. Ele tem o mesmo trabalho. Não tem que cair, claro. Isso aí Não, fica... mas não é cair, é dizer assim, ó. Isso fica no É submundo. que eu achei interessante. É que não pode ter... Não, eu achei interessante a frase, porque a pergunta ela é baseada em alguma falta de entendimento dos jogadores com relação ao trabalho dele. E ele bate, para aí. Como assim? Não tem nem tempo para saber. Não, mas isso pode ser uma das questões. Ele é um técnico com uma outra cultura, com outro método de trabalho. Ele, por exemplo, pelo que a gente percebe nas entrevistas, é muito tranquilo para ele relacionar um jogador para uma partida e não relacionar na outra partida. Ele já falou sobre isso, inclusive, né? Na nossa cultura, um cara quando joga uma partida e sai porque vai mal e na outra não é relacionado, fica um nó na cabeça dele. Pode ser isso. Pode ser várias questões assim, né? Mas a gente também não pode pecar pela outra ponta. Ao analisar todo esse cenário aí de não demissão, obviamente, né? Que é começo de trabalho, a gente deixar de ver, de enxergar o que não está acontecendo no campo. E algumas coisas não estão acontecendo no campo. Esse é um ponto importante da gente dizer, que é o treinador começar a se ajudar. Com todos os descontos que o César traz e que o Carlos Vinícius traz também, o centroavante do Grêmio, e nesse trabalho, um mês hoje, que seria de pré-temporada, por 2 vezes nesta temporada, as soluções que ele imaginou, ele, Luiz Castro, para o time, eram soluções vencidas, repetidas e mal sucedidas. E ele repetiu. Então aqui é a parte dele. Essa é uma parte que cabe a ele. Ajudar-se nesse sentido eu vou propor coisas novas. O Jefinho foi uma coisa nova. Porque ele não tirou, né, o Diogo César, ele não tirou o William porque achou que o jogo estava ganho. O William tinha uma questão muscular. Tanto é que ele sai com dificuldade do campo. E aí entra um Já faz menino que tratamento não depois pode do ainda gelo, ser né? centro do time. Como é que ele vai ser centro do time com 17 anos? Ele sente, o Grêmio sente a perda do William. Logo depois do 1-1, quem sai é o TT, muscular. Quem entra, até não entra mal, mas é menos que o TT, que vinha fazendo a sua melhor partida, tinha feito um gol. Então essas coisas todas vão para a mesa. E se você quiser avançar para uma semana, o cenário de hoje é: o Juventude, com certeza absoluta, retoma os 3 titulares que ele perdeu por expulsão. E o Grêmio não sabe, não tem a menor certeza se vai ter 2 dos seus titulares mais importantes lá. O William A imagem e aí, o ó. TT. Olha a imagem aí. Ali a Essa imagem é do TT. do TT tá? fazendo tratamento já direto na casa mata. Depois vem a imagem do William nas 2 pernas ali, nas 2 O Grêmio coxas. é saber, É que isso às vezes pode ser tentar preventivo, né, CCD? não, normalmente É. né? Normalmente é preventivo. Mas é que como o treinador falou que ele tinha lesionado, deixa de ser preventivo. Mas se ele estava com tantos problemas, por que ele jogou... Eu sei que não jogou a partida inteira. Por que ele jogou contra o Novo Hamburgo? Por que depois ele jogou contra o São Paulo e jogou de novo ontem? Sabe? Contra o São Paulo ele entra, né? Mas ele tá jogando. Se ele tá com problemas, ele não pode jogar, né, César? Só que o que surpreende, assim... Pra mim foi o melhor em campo, inclusive, o William, tá? Só pra deixar claro. O que surpreende pra mim é o mais difícil de entender, o Grêmio gasta 23 milhões por mês em futebol. Não chegou a baixar isso, CCD? Ou baixou, enfim, que seja 20. Não, digo, mas é muito ainda, É né? muito, que seja 20. O Grêmio termina o jogo com um guri de 19, um de 18, um ponteiro esquerdo, um cara que começou de ponteiro esquerdo terminou de lateral direito, um outro zagueiro, que é um menino que a gente sabe que falta muito para ser jogador do Grêmio, né? O Vieri é frágil para ser jogador do Grêmio. Ele tem que evoluir muito ainda.
Tô nem dizendo que ele não pode ser. Mas agora ele não pode ser. Hoje ele falhou muito. Tipo, eu não entendo por que o Kahneman não foi pro jogo hoje. Porque o Kahneman tá descansado. Porque não faz parte dos planos. Eu Tá, tô começando a arquivado ter... o Kahneman, então. Claro. Tô começando a tentar pensar por um outro viés, assim. Todo zagueiro do Grêmio tá mal. Mas não tem o melhor que o Kahneman ali, por Perfeito, enquanto, mas né? assim, será que o Grêmio não desprotege seus zagueiros? Não por uma questão tática, porque a marcação Se tu começa a olhar, falha lá na jogo- frente, começa a ficar pior no jogo- meio. Porque todos os zagueiros do Grêmio agora sofrem. Os zagueiros do Grêmio estão mal há 2 anos e meio. E o nome dos zagueiros são diferentes. E o nome dos treinadores também. Os zagueiros do Renato, em 24, eram ruins. Os zagueiros do Quinteiros, que tinham nomes diferentes do Renato, em 2025, foram mal. E os zagueiros do Mano Menezes, em 2025, tinham nomes diferentes também e também foram mal. Então é mais complexo do que a gente imagina. Se a gente chegar aqui e tentar falar, o zagueiro Vieri foi mal. Não, mas é o Vieri, é o Wagner Leonardo, é o Gemerson, é o Balbuena, pega lá os do Renato, é o Rodrigo Eli, ou alguém gostava do Uma coisa Rodrigo tá Eli? mal. Todo zagueiro do Grêmio sofre. O Grêmio quantos gols tomou em 24 e 25? Eu nem lembro, mas mais de 50 no Brasileiro, com certeza. Ele tomou 50 gols os É. dois.